Olá, aqui é a professora Litsi e eu trouxe nessa videoaula um exemplo aplicado à linha de influência e cargas móveis. O enunciado da questão diz o seguinte: calcular o esforço cortante máximo e mínimo devido ao carregamento móvel na seção C. Aqui, nesta seção C. O que acontece é o seguinte: esse desenho aqui representa uma viga biapoiada submetido a carregamento permanente. Esses carregamentos podem ser o peso próprio da estrutura, peso aqui de elementos estruturais, etc. Mas para essa questão em especial, eu vou calcular apenas o esforço cortante máximo e mínimo devido ao carregamento móvel, a este carregamento móvel. Essa carga móvel, ela pode ser, por exemplo, o trem tipo. E aí, esses valores aqui são calculados de acordo com a norma NBR 7188. Esses carregamentos que eu coloquei aqui são carregamentos aleatórios para a gente ver como que a gente aplica aqui esse tipo de situação de linha de influência e carga móvel numa questão. E para resolver, nós vamos passar por duas etapas. A primeira é definir a linha de influência devido ao esforço cortante. E a outra etapa é calcular o esforço devido a este carregamento móvel. Então, vamos lá. A gente vai iniciar traçando a linha de influência para o esforço cortante. E se você ainda não viu a aula teórica, dá uma olhadinha que eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo do vídeo. Então, para lembrar aqui vocês, se a gente quer encontrar a linha de influência em relação aqui ao ponto C, a gente basicamente divide a nossa estrutura em duas partes, a esquerda de C e a direita de C. Sendo assim, eu vou analisar um trecho aqui que eu vou chamar de trecho AC e o outro que eu vou chamar de trecho CD, tá ok? Então, primeiro aqui, nós vamos analisar o trecho AC. Então, basicamente, a gente divide nossa estrutura dessa maneira aqui, AC, CD. O que significa falar que eu vou analisar o trecho AC? Lembra que para a gente traçar a linha de influência, a gente coloca uma carga unitária vertical para baixo? Então, essa carga unitária vertical para baixo, ela vai ficar entre o trecho AC, tá ok? E essa carga, você também lembra que essa carga, ela passeia na viga? Se ela passeia, eu vou dizer aqui, que a cota de A até ela é x1. Esse x1 pode ser 1, 1,5, 1,2, 2 e assim até chegar no ponto C, tá bom? Que vale aqui 4 metros, até ser 2, 2, 4, 4 metros, tá? Então, ela é variável. Essa carga passeia na sua viga. Se eu estou dizendo que esse trecho aqui, de A até a minha carga P, a minha carga unitária, vale x1, essa distância, significa dizer que o restante desse comprimento aqui é isso tudo 6 metros menos x1. Tá aqui, 6 menos x1, não é verdade? Se esse pedacinho vale x1 e tudo isso vale 6, esse pedaço é todo esse daqui menos esse pequenininho x1. Então, 6 menos x1. E para a gente traçar a nossa linha de influência, eu também vou precisar calcular a minha reação de apoio. E aí, qual é a carga que a gente tem aqui na estrutura? É o 1, somente o 1. E é uma carga concentrada. Olha só, pelo método prático, carga entre o vão aqui, entre o vão apoiado, basta a gente analisar a parcela dessa carga da seguinte maneira. Se ela está para baixo, a reação é para cima, aqui, dessa maneira aqui. E a intensidade dessa parcela é a força vezes a distância até o outro apoio, divide pelo vão. Nossa força é 1. A distância até o outro apoio está aqui, 6 menos x1. E o vão é 6. Então, a gente vai ter essa situação aqui, 1 vezes 6 menos x1 sobre 6. E aí, o nosso VA vai ser aqui, o 6 menos x1 sobre 6. Comentando aqui novamente, se você sente dificuldade por esse método, tem aqui o link abaixo, tá, da videoaula, ou você faz pelo método que você conhece, tá? Vai dar o mesmo resultado. Isso aí eu vou garantir para você. Então,
Novamente, isso aqui é o nosso VA. Então, passando essa estrutura aqui, ó, junto com a sua reação de apoio, aqui para cima, só um detalhezinho aqui, ó, mudou da figura anterior para essa daqui, essa cota. Da mesma maneira que eu disse que tudo isso daqui era 6 menos x1, essa cota aqui de AC é 4 metros. Você pode dar uma olhada aí, se você anotou alguma informação, essa cota toda aqui, ó, até C é 4. Então, esse restinho aqui vai ser 4 menos x1. Mesmo raciocínio. O que a gente tem que analisar aqui é que no trecho AC, nessa análise, o nosso x1 ele pode ser de 0 até 4 metros. Então, a variação do trecho é de 0 a 4 metros, tá bom? Porque o trecho AC tem o total de 4 metros. E aí, pessoal, para a gente encontrar a linha de influência, basta a gente encontrar o esforço que a gente quer dessa linha de influência. Ó. Nós queremos a linha de influência para o esforço cortante. Então, basta eu encontrar o esforço cortante. Então, eu digo isso aqui, ó. A linha de influência do esforço cortante em C é igual ao esforço cortante em C. Muito simples, eu vou fazer aquela análise, ó. Vou fazer de maneira direta, tá? A verificação do esforço cortante aqui no ponto C. Faço um corte aqui, ó, em C, desprezo aqui o que está à direita, tá? Vou analisar da esquerda para a direita, você pode fazer da maneira que você aprendeu. Eu vou fazer utilizando aqui o método direto. Se a minha força faz um giro no sentido horário, positivo para o esforço cortante, tá bom? A análise é em C. Então, essa força aqui, ó, nosso VA, faz um giro até C no sentido horário, positivo, tá? Então, o valor aqui, a primeira parcela, ó, 6 menos x1 sobre 6. Esse 1 aqui também gera esforço cortante em C, da esquerda para a direita. Só que ele faz um giro aqui, ó, no sentido anti-horário, negativo, menos 1, tá ok? Então, o esforço cortante aqui em C, da esquerda para a direita, ó, vai ser 6 menos x1 sobre 6, que é essa parcela, menos o 1. Tirando o MMC aqui, a gente tem 6, tá? Essa primeira parcela, 6 por 6, dá 1, vezes 6 menos x1, 6 menos x1. 6 divide para 1 dá 6. 6 vezes menos 1, menos 6, tá? Então, a gente vai cortar esse 6 com esse menos 6 e a gente vai ter a linha de influência para o esforço cortante igual a menos x1 sobre 6, tá? Como a nossa carga unitária, ela passeia lá, ó, em x1, e eu sei que o meu x1 varia de 0 a 4, eu posso fazer uma relação aqui. Quando a minha carga está aqui no começo e quando a minha carga estiver aqui no final. Quando a minha carga estiver aqui no começo, concorda que o meu x1 vai ser igual a 0? Não vai ter valor, o x1. Agora, quando a carga estiver aqui no final, esse x1 vai ser o comprimento do trecho, que é 4 metros. E vai ser essa análise que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou substituir o meu x1 primeiro por 0, que é quando a minha carga está no início do trecho, e depois por 4 metros, que é quando a minha carga vai estar aqui no final do trecho. Só para lembrar vocês, isso daqui é uma equação. Então, vamos lá, ó. Quando x1 for igual a 0, se a gente substituir aqui, ó, 0 por 6, o que a gente vai ter? 0. Agora, quando eu quiser utilizar aqui o x1 igual a 4 metros, substituindo aqui, ó, 4 menos 4 sobre 6, a gente vai ter aproximadamente menos 0,667. Então, esses aqui são os valores, ó, 0 e menos 0,667 para o primeiro trecho, para o trecho AC, tá? Vamos analisar aqui rapidamente, só para reforçar. Quando a minha carga estiver aqui no início, ó, a minha linha de influência, o valor da linha de influência para o esforço cortante é 0. E quando estiver aqui no final, ó, vai ser menos 0,667. Então, quando a gente vai traçar aqui a linha de influência, ó, a gente tem esses dois valores. Esse primeiro trecho, então, olha aqui ó, o que a gente vai ter. Ó. Nós encontramos para x1 igual a 0 o valor de 0 e para x1 igual a 4 esse valor. Então,
a gente tem o traçado da linha de influência com valores negativos para cima. 0 aqui e menos 0,67 desse lado. Aqui, ó. Então, a gente tem esse formato do primeiro trecho, 0 e menos 0,667. Basta você marcar o ponto 0 aqui, menos 0,667 aqui e une os dois pontos, tá bom? Então, o primeiro trecho é esse. Vamos analisar agora o trecho CD. Olha lá, o trecho CD a gente vai utilizar o mesmo critério que nós fizemos para o trecho anterior. Tem aqui a nossa divisão. Agora, na análise do trecho CD, a gente vai dispor da carga unitária aqui, ó, nesse trecho, entre o trecho CD. Isso que significa análise do trecho. Então, a análise do trecho AC era a disposição da carga unitária aqui, ó, no trecho AC. Agora, a análise do trecho CD é a disposição da carga unitária aqui, nesse trecho, ó, dessa forma. E agora a minha análise vai ser para X2. Isso, presta atenção, isso analisando o trecho CD. Então, o X2 começa em C e vai até a carga unitária, dessa forma. O X2 aqui, para a análise que eu estou fazendo nesses exercícios, não começa aqui de A, tá bom? Começa aqui do trecho, tá? Atenção. Se aqui, ó, vamos pensar, se aqui vale X2, por que vale X2? Porque esse valor aqui, ele pode variar aqui. Lembra? A carga unitária passeia na estrutura. Então, o X2 pode ser 1, 0,5, 1,2 e assim por diante. Agora, o máximo desse trecho aqui, ó, vamos olhar aqui para baixo, é 2. Então, se de C para D tem 2 metros, quanto é que tem nesse pedacinho aqui, ó? Isso tem 2. Aqui é X2, então esse pedacinho vai ser 2 menos X2. E para a gente encontrar a reação de apoio, parte do princípio básico lá das equações de equilíbrio. Ó, você tem uma carga unitária aqui, qual é a reação de apoio em A? Então, eu vou usar o método prático, força para baixo, reação para cima. Intensidade, força é 1, distância até o outro apoio é 2 menos X2, o vão é 6. Então, o nosso VA vai ser 2 menos X2 sobre 6. Só um comentário aqui que eu ainda não fiz. Vocês podem observar que eu não calculo o VD. Né? Não calculei até agora, eu não calculei o VD, porque simplesmente eu não estou precisando dele. Eu só vou calcular as reações que eu preciso, tá? Só vou calcular os esforços que eu vou precisar para resolver essa questão. Então, esse croquis vai vir aqui para cima, tá? Junto com a reação de apoio, tá? Aqui. Eu só fiz acrescentar a cota que faltava aqui, que é o 4 metros, né? De A para C. O trecho CD é um trecho que vai variar aqui, ó, desse ponto até o final. Como eu estou iniciando meu X2 aqui de C, eu vou dizer que ele vai variar de 0 até 2 metros. Lembra que a carga passeia no trecho, ó, no trecho que eu estou analisando. Então, tá aqui a definição aí da variação do trecho. E para a gente calcular os valores da linha de influência, basta a gente lembrar que a linha de influência aqui, ó, a linha de influência do esforço cortante na seção C é igual ao esforço cortante na seção C, tá? Se eu for fazer a análise da esquerda para a direita, ó, eu vou passar um corte aqui e vou imaginar que isso não existe, tá bom? Então, a única força que eu tenho aqui, ó, é o VA, é a minha reação. E essa reação vai fazer um giro no sentido horário, da esquerda para a direita, de forma direta, o cálculo aqui, ó, do esforço cortante, ele vai ser um valor positivo. E o que acontece, ó? Se eu excluir o outro lado do trecho, eu só tenho essa carga, porque o 1 está lá do outro lado. Então, o meu esforço cortante é 2 menos X2 sobre 6. Se o meu esforço cortante é 2 menos X2 sobre 6, a linha de influência é esse mesmo valor. E eu vou pensar da seguinte maneira. Quando a minha carga unitária estiver em C, quanto que vai ser o valor da linha de influência? E quando a minha carga unitária estiver em D, quanto vai ser a minha linha de influência? Qual vai ser o valor
na verdade, dá para eu poder traçar a linha de influência. Então, nesses casos, o meu x2 aqui, ó, nesse primeiro caso, vai ser igual a zero. Se eu substituir nessa equação, ó, eu vou ter aqui, ó, 0 para x2, 2 menos 0 sobre 6. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,333. E quando o meu x2 for igual a 2? Substitui também na fórmula lá, ó. 2 menos 2, aqui, ó, divide por 6, a gente vai ter, aqui, ó, 2 com menos 2 corta, a gente vai ter o valor de 0. Esses dois valores aqui é para o trecho CD e a gente pode completar a nossa linha de influência. Dois valores que nós acabamos de encontrar, ó, quando o meu x2 for 0 e quando o meu x2 for 2. Tá aqui, ó, positivo a gente vai traçar para baixo. Então, quando o meu x2 for 0, ó, tá bem aqui, ó. E aí, vai ser 0,333 aqui para baixo, ó, porque é positivo. E quando o meu x2 for 2, ou seja, estiver bem aqui, vai ser 0. Então, basta a gente traçar aqui, ó, 0,333, liga os dois pontos, e você vai ter aqui a linha de influência final para o esforço cortante. Legal, né? Uma dica aqui, ó, quando a gente está falando de viga biapoiada, no encontro aqui da seção, se você puxar uma cota, esse valor tem que ser igual a 1. Então, ó, 0,667 mais 0,333 é igual a 1, tá? É uma conferência para você fazer. Isso só serve para o esforço cortante, tá bom? Se você está gostando desse exercício e quer continuar assistindo a resolução, clique aqui.